Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E o vídeo de hoje ele é muito importante. Nós vamos aprender a como enviar templates em HTML utilizando a linguagem Python e o framework Django. Anteriormente, há pouco tempo aqui nesse canal, eu lancei um vídeo onde eu ensinava como você fazia para enviar e-mails utilizando a linguagem Python e o framework Django. A diferença é que a gente não enviava nenhum template em HTML, ou seja, não era possível enviar imagens, anexar iframes de vídeos, mudar as cores dos nossos textos e etc. Então no vídeo de hoje a gente vai criar um template em HTML utilizando CSS e até mesmo JavaScript, dependendo do caso ali, em alguns casos mais específicos é possível de se fazer, mas o básico ali é a gente enviar e-mails, anexar vídeos, mudar cores, definir um layout diferente utilizando o CSS, tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje de como enviar esse e-mail, ok pessoal? Então vem aqui comigo, eu vou mostrar passo a passo do que vai ser feito aqui durante a aula. Eu já estou aqui nesse vídeo com um template padrão. Então eu já criei aqui um começo do nosso projeto. Então eu já criei uma pasta aqui chamada aula e-mail HTML. Então tem aqui a pasta aula e-mail HTML. Aqui dentro dessa pasta eu criei o meu Venv. Então beleza, criei meu ambiente virtual, ativei meu ambiente virtual aqui pelo terminal. Aqui eu vou tirar, não tem problema. Beleza, com aqui o ambiente virtual instalado, eu já instalei o Django e instalei também o Python Decouple, que é uma biblioteca que a gente vai utilizar. E depois disso eu rodei aqui, criei um projeto Django chamado enviar e-mail. Ótimo, criei também um projeto Django chamado e-mail HTML. Então criei esse projeto. Dentro desse projeto criei um app também, enviar e-mail. E aqui dentro de settings.py eu instalei o meu app. Então aqui já instalei o meu app. Eu também já fiz o quê? Eu já defini o que a gente aprendeu lá na primeira aula de e-mails. Que se você não viu, eu recomendo que depois desse vídeo você veja para entender essa parte. Então eu criei o meu arquivo .env. Dentro desse arquivo eu coloquei minhas credenciais, como por exemplo o meu usuário do e-mail, a senha do meu e-mail, a porta do meu e-mail, o host do e-mail, que seria no meu caso é a King Host, e etc. Ok? Já defini isso daqui tudo lá no Venv, defini aqui essas minhas configurações padrões para a gente conseguir enviar e-mail. Se você não entendeu isso daqui é porque você provavelmente não viu a primeira aula de e-mails que a gente tem aqui no canal. Então, acabando essa aula, você vai lá e assiste, que eu vou deixar o link na descrição, ok? Tranquilamente, sem problemas. Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui uma URL, e essa URL ela vai me redirecionar lá para o app que eu criei, que é o app enviar e-mail. Então, eu tenho aqui esse determinado app, que tem aqui a característica de um app. Então, eu vou vir aqui, path, vou criar aqui uma URL vazia mesmo, colocar uma vírgula aqui, eu preciso importar agora o include, vou passar aqui, include, aqui eu passo enviar e-mail.urls, ótimo, e vou dar uma vírgula aqui que eu gosto sempre de deixar no final. Agora, aqui em enviar e-mails, vou criar a minha URL, meu arquivo de URLs, urls.py. Toda essa parte aqui a gente já viu várias e várias vezes aqui no canal, então eu passo essa parte um pouco sempre mais rápido, ok? From django.urls import path, from.import views. Aqui eu pego URL patterns, URL, a gente pode copiar daqui, fica mais fácil. URL patterns, vai ser igual, abre uma lista, pode tirar esse views daqui por enquanto, vamos criar uma nova URL, um novo path, vou chamar de enviar, barra, já tá bom, vírgula views, eu vou colocar um ponto aqui, enviar e-mail, beleza, e vou dar um name aqui, name vai ser igual enviar e-mail, ótimo, colocamos essa vírgula, vamos vir aqui nas nossas views, vou criar aqui um def, enviar e-mail, exatamente como nós criamos lá. Return HTTP response. E vou dar um olá, só para a gente testar se está tudo funcionando. Olá. Vamos rodar nosso servidor, então Python 3 manage.py run server. Beleza, rodamos o nosso servidor. Vou abrir aqui no meu navegador. Deixa eu vir aqui, abrir no meu navegador o nosso site, 127.0.0.1 2.8000 /enviar. Ele mostrou o olá.
é porque está funcionando. Então, perfeito. Com isso daqui, nós já conseguimos começar a enviar e-mails. Até aqui a gente não falou nada sobre e-mails ainda, principalmente e-mails em HTML, certo? Então, vamos começar aqui, pessoal. Para isso, o que a gente pode fazer? A gente precisa criar primeiro o nosso template em HTML, que vai servir para a gente conseguir enviar ele, que será que o usuário vai ver de fato. Então, aqui, em enviar e-mail, a gente sempre vai criar um template em HTML dentro da pasta templates. Isso a gente já aprendeu. Sempre que a gente vai renderizar um template em HTML aqui, no próprio navegador da pessoa, a gente não cria a pasta templates, e aqui dentro a gente cria os HTMLs que a pessoa vai ver. Só que eu poderia colocar tudo aqui direto. Só que quando é um template de e-mail, eu gosto de fazer uma diferenciação para ficar mais organizado e a gente saber o que é de fato um HTML que será exibido no navegador do usuário e o que é o HTML que o usuário vai receber por e-mail. Então aqui eu crio uma nova pasta dentro de templates chamada e-mails. Eu gosto de fazer dessa forma. Se você quer criar dentro dos próprios templates, não tem problema. Isso vai depender da empresa que você está trabalhando, como que eles preferem trabalhar dessa forma. Talvez eles vão chamar essa pasta de outra coisa, vai vir de outro lugar. Essa aqui é a forma na qual eu gosto de trabalhar e na qual a gente trabalha dentro da Pythonando desenvolvendo a nossa plataforma. Vou vir aqui, New File agora, e eu vou criar aqui, por exemplo, cadastro confirmado.html. Beleza, agora eu tenho um template de e-mail de cadastro confirmado e a gente pode colocar HTMLs aqui dentro. Então, eu poderia vir aqui em Views. Aqui, agora a gente precisa criar alguma lógica para enviar esse e-mail. Mas antes disso, de a gente vir aqui nas views e criar essa lógica, vamos criar aqui um template. Vou colocar um H1 aqui, vou colocar aqui cadastro confirmado. Fecho o H1. Vou colocar um parágrafo aqui também, colocar um P. Vamos fechar aqui o P. Parabéns, parabéns. Seu cadastro foi confirmado com sucesso. Então aqui a gente tem um template HTML. Eu poderia claramente vir aqui. Cadê? Criar aqui um red. Red. Fechar aqui o red. Criar aqui uma tag style barra style. E aqui eu poderia colocar aqui uma class chamada ponto título, onde o color dela vai ser red. Perfeito. Aqui eu poderia vir em cadastro confirmado e dar uma class vai ser igual a título. E aqui a gente poderia ou não terminar o template completo de HTML, né? Que a gente aprende lá HTML, a gente fecha o HTML no final de tudo. Aí dentro do HTML tem o red e tem o body. HTML a gente fecha aqui. O head a gente já fez, agora a gente tem o corpo do contexto, né? Essa parte de HTML acredito que todo mundo aqui já tem uma boa noção. Body. E fechei aqui. Beleza, para ficar um pouco mais organizado. Ajeitei a indentação e certo. Agora eu quero enviar esse template em HTML lá para a pessoa que fez um cadastro ou algo do tipo na nossa aplicação. Então o que eu poderia fazer? Como que eu faria nesse caso aqui? Eu vou ter que importar algumas funções aqui. No caso vai ser from django.core.mail import email multi alternatives. Vai ser uma das funções. Eu preciso importar o render toString para a gente renderizar. Então, from django.templates.render, .loader, na verdade, loader import, agora sim, render toString. Ótimo, precisa importar também o strip tags. Então, from django.utils.html import strip tags. Aqui. Então, basicamente, esse daqui vai ser o código responsável por enviar o e-mail de fato, né? A gente vai criar uma instância dessa classe aqui, que envia e-mails. Aqui a gente vai um render toString, a gente vai fazer essa conversão. E o strip tags, aí ele remove tudo aquilo que se pareça com uma tag HTML da nossa string. Então, por exemplo, aqui a gente já tem o template. Vamos supor que aqui eu quero exibir o nome da pessoa, o nome de quem digitou alguma coisa. Tem lá nome. Aí aqui a pessoa digita o nome lá, o nome dela que ela digita, vamos pegar aqui um exemplo, ela faz assim, ó. Ah, meu nome é H1 Caio. A pessoa espertinha lá tenta fazer algo do tipo assim para o nome dela parecer maior quando for exibir, alguma coisa do tipo assim, tentar fazer burlar alguma coisa assim, ou enviar um código JavaScript por trás, tentar fazer alguma malandragem dessa. Esse código strip tags vai remover tudo que seja parecido com uma tag HTML. Então isso daqui será removido e vai ficar apenas o Caio.
Então vamos lá. Agora, o que a gente precisa? A gente vai criar o nosso content, o render to string. Então vamos criar o nosso HTML content, que ele vai fazer essa conversão. Então vamos fazer HTML content, a gente pode chamar content, vai ser igual ao render to string, então render to string. E o render to string ele é muito parecido com a função render mesmo que a gente tem. Lembra da função render que a gente tem? Quando a gente vai renderizar dentro de uma view? Ele é muito parecido. A diferença é que ele vai fazer isso para um template HTML. Então aqui, primeira coisa, ele recebe o path do template, igual a gente passa aqui na render. Então aqui, a gente sempre passa, normalmente, dentro de uma função render normal, o nome do nosso HTML. Só que é o caminho completo dentro de templates onde que ele está. Então, dentro de templates, ele está dentro da onde? Então, vamos passar aqui. E-mails, /cadastro, confirmado, .html. Vírgula. E qual que é o outro parâmetro que a gente sempre passa? O contexto também. Por exemplo, se eu quero enviar dados para ser exibidos dentro desse HTML, eu posso. Por exemplo, nome, 2 pontos, e aqui eu vou enviar o nome Caio Sampaio. Ótimo. Agora aqui dentro desse meu template HTML, a gente usa as tags do Django para montar o template. No caso, nome. Igualzinho como se fosse um template que fosse exibido no navegador da pessoa. Perfeito, fizemos o nosso HTML content, agora nós temos que, então isso daqui converter um HTML para TXT, igual nós queremos, e agora eu faço meu text content, ou seja, ele vai fazer a conversão do HTML para o TXT, ou seja, remover tudo aquilo que seja parecido com uma tag HTML, então strip tags, para que não seja enviado nada aqui como um HTML, né? Então ele vai retirar tudo isso daqui, vai entender no e-mail, que é para exibir os contextos HTML. Então aqui a gente passa o HTML content, que a gente leu através do render to string, e agora nós precisamos passar o e-mail de fato, né? Então e-mail vai ser igual a e-mail multipart alternatives, e aqui é muito parecido com o que a gente viu na nossa primeira aula. O que nós vamos precisar fazer de fato? Nós precisamos passar o assunto, o text content e tudo mais que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então vamos aos poucos aqui. Assunto do e-mail. Posso passar aqui como cadastro confirmado. Nós precisamos passar agora o nosso text content. Então aqui, se vocês separarem, ó, ele já exibe aqui o body para mim, ó, ou seja, o corpo do nosso e-mail. Então body, o que a gente vai passar no corpo? O text content. Vírgula. Agora nós precisamos enviar o from, ou seja, de quem que esse e-mail será enviado. Então para isso a gente pode vir aqui e importar o nosso settings.py. Porque a gente tem lá o nosso e-mail host user, ou seja, quem será o e-mail enviado. Então aqui eu faço from django.conf import settings. E agora a gente vai falar de quem que esse e-mail será enviado. Settings.email host user. A gente pode até copiar lá do nosso próprio da nossa própria settings.py aqui, ó. E-mail host user para ficar mais fácil, a gente não precisar escrever. Beleza? Colamos. Agora, o que mais que nós precisamos? Nós precisamos também enviar para quem que esse e-mail será enviado, senão eu não consigo enviar. Então, vírgula, e da mesma forma como a gente viu na última aula, a gente vai passar uma lista. Eu quero enviar para caio.h.sampaio@outlook.com. Perfeito. Então aqui eu tenho o envio do meu e-mail, eu tenho a classe criada, né? Então eu criei uma instância da classe email host user com esses dados. Só que agora eu preciso também falar de fato, ó, envia esse e-mail aqui. Então eu faço e-mail, cadê minha variável e-mail? Não tudo isso, e-mail, ponto, attack, alternative. Agora nós vamos passar o nosso HTML content, underline content, beleza? E agora eu preciso falar qual que será o tipo do arquivo que eu estou enviando. Então, nesse caso aqui, eu passo, entre aspas, um text /HTML. Poderia enviar um text /JSON e etc. No caso aqui, é um text HTML. Agora, beleza, já temos tudo que a gente precisa para enviar de fato o e-mail. O que falta agora? Enviar o e-mail. Então, muito simples. E-mail.send, abre e fecha os parênteses aqui. Teoricamente, isso daqui está pronto para ser enviado. A gente não precisa fazer mais nada, entre aspas. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui eu já vi um erro que daria que o cadastro ficou sem um R, então a gente já pode corrigir aqui. Um minutinho, deixa eu só abrir o meu e-mail aqui, pessoal. Aguardem um segundinho. Deixa eu abrir aqui o meu e-mail, no caso aqui meu e-mail pessoal do Outlook. Então vou abrir aqui meu Outlook. Rapidinho eu já faço isso para vocês. Outlook.com.br.
Tananã. Beleza. Tô com o meu e-mail aqui. Perfeito, aberto. Vou trazer aqui para vocês. Então, beleza. Tenho o meu e-mail aqui. Certo. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso acessar no navegador aquela minha página para que o e-mail seja enviado. Então, aqui está a minha outra página. Certo? Então, eu posso tentar... Deixa eu só deixar junto aqui. Então, aqui está o meu e-mail e aqui está a página. Quando eu acessar essa URL enviar, quando eu pressionar F5, o que vai ser executado? Esse código aqui vai ser executado. Então, eu posso vir aqui, pressionar F5, ele vai demorar alguns segundos, porque ele estava enviando o e-mail, e aqui a gente já pode ver que eu recebi uma notificação. Tá aqui, deixa eu vir aqui, cadastro confirmado, aqui. Beleza, cadastro confirmado em vermelho, e se está maior também, porque a gente colocou dentro de uma tag H1. Parabéns, seu cadastro foi confirmado com sucesso. Ele exibiu aqui também o meu nome, ou seja, tá aqui todo o meu nome certinho, de como eu passei lá, que eu poderia passar aqui dentro para vocês verem, ó, no meu content, várias informações que eu quero exibir dentro do meu e-mail. Então, aqui isso daqui não é estático, esse template que a gente criou. Esse template é dinâmico, dependendo das informações do usuário, eu posso alterar este template, igual a gente faz no navegador de fato da pessoa. Então, dessa forma, fica um e-mail muito mais profissional. Claro que desse jeito que eu fiz aqui, tá bem feio, em vermelho, com fundo branco aqui, não tá tão legal, mas você pode personalizar e fazer um CSS, colocar uns grids ali para ficar bem legal e o seu e-mail ficar extremamente profissional dessa forma. Fica muito melhor do que só enviar o texto sem indentação, sem diagramação nenhuma ali, ok, pessoal? Então, basicamente, esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. É um assunto muito importante, muito útil, que vocês vão utilizar bastante na sua carreira como programador. Principalmente para você que está buscando sua primeira vaga como programador Python. Esse assunto também, como todos os outros que a gente tende a trazer aqui neste canal, é muito importante, você vai utilizar diversas vezes quando você estiver trabalhando, ok, pessoal? Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui ideias para outros temas que vocês queiram aprender sobre Python, Django e todo esse ecossistema que a gente sempre está falando aqui no canal. E se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ok, pessoal? Novamente. Então é isso. Novamente eu agradeço a paciência e presença de todos vocês e um abraço.